Hoje estamos estranhamente acostumados com a ideia de que o mundo vai acabar. E em qualquer outro momento da história, isso seria uma forma estritamente religiosa de se pensar, visto que muitas e muitas religiões contam com o final profético do mundo, mesmo o mundo não tendo acabado nenhuma vez ainda. Nós estamos acostumados com a ideia do fim do mundo por haver de fato ferramentas disponíveis para isso, além de uma conjuntura ambiental que aponta para o Armagedon, mas que não é o assunto de hoje. Afinal, estamos falando da bomba atômica. Tudo isso começou em 1939, quando alguns cientistas se deram conta de que o urânio poderia produzir uma reação nuclear em cadeia, e perceberam logo de cara o imenso potencial dessa descoberta para uso militar. Um desses cientistas foi ninguém menos do que Albert Einstein, que logo após a descoberta, e poucos meses antes do início da Segunda Guerra, escrevera ao presidente dos Estados Unidos que investisse em pesquisas e que desse um jeito de controlar as fontes de urânio do mundo. O que rolava era o seguinte: já na época, haviam notícias de que os físicos que serviam ao regime nazista estavam lendo os estudos a respeito disso. Portanto, era uma questão de tempo para eles começarem a investir nessas pesquisas, se é que já não tinham começado. Einstein tinha grandes preocupações com relação ao avanço do nazismo. Ele, que era um alemão de origem judaica, que fugira de seu país em 1933. Sua fuga fora motivada pela perseguição nazista nas universidades, que naquele ano tinha chegado ao seu pior momento, com uma grande queima de livros pelos simpatizantes do regime. Um episódio que levou à fuga de muitos outros professores universitários judeus, comunistas, anarquistas, liberais, antinazismo e qualquer opositor em geral. Nessa onda veio Einstein, mas veio também aquele que foi o principal desenvolvedor da bomba nos Estados Unidos, Leo Szilard, que era um físico judeu e húngaro. Ele passou a receber em 1942 financiamento norte-americano para estudar a fissão nuclear do urânio, tornando-se um dos pesquisadores do projeto militar que transformou o que era até então uma mera possibilidade teórica nisso, uma bomba atômica. Esse projeto é o famoso Projeto Manhattan. Lembra do Projeto Manhattan, do Dr. Manhattan, do Watchmen, o cara que explodiu por causa de uma fissão nuclear e virou um brother azul com vários poderes? Então, é daí mesmo a referência. Esse projeto foi organizado em 1942 pelo Exército dos Estados Unidos, com apoio britânico e canadense. Esse projeto foi capaz de produzir a primeira bomba atômica em apenas 3 anos. Esta que foi testada na cidade de Alamogordo, no estado americano do Novo México, em julho de 1945. O teste ficou conhecido como Experiência Trinity e foi um sucesso, mas provocou apreensão entre os cientistas, pois não se sabiam quais seriam os efeitos reais de um poder que até então só se conhecia na teoria. Inclusive, alguns cientistas do projeto temiam até mesmo que a reação em cadeia incinerasse todo o planeta Terra. O que já era em si um bom motivo para nem testar essa parada, né? Mas ok, testaram e o mundo não acabou naquele dia. E na verdade essa falta de cautela se devia ao contexto histórico. Afinal, o ano era 1945 e ainda estávamos passando pela Segunda Guerra Mundial. No mês seguinte, entre os dias 6 e 9 de agosto de 1945, bombas similares àquela testada em Alamogordo foram usadas para destruir as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, numa operação que pontuou o fim da guerra. As bombas mataram mais de 200 mil pessoas, no momento em que as cidades do Japão já tinham sido terrivelmente atingidas por bombas incendiárias americanas. Essas explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki serviram naquele momento para que os Estados Unidos acelerassem a rendição do Japão, mas vale pontuar que mesmo antes dos bombardeios, o Japão já não tinha qualquer condição de reverter a derrota na guerra. Então, na verdade, esse ataque foi um grande teste nuclear. Eles queriam saber quais eram os efeitos da bomba quando jogada em áreas densamente povoadas, além de concretizar finalmente o grande desejo de revanche pelo bombardeio de Pearl Harbor e de quebra ainda mostrar aí o poder militar dos Estados Unidos. Quer dizer, o bombardeio não deixou de ser um teste científico dos efeitos das armas nucleares, com equipes sendo previamente preparadas para verificar o que aconteceria com os habitantes e com as estruturas físicas da cidade, mas serviu, em especial, como demonstração de poder e de capacidade de destruição. Isso num momento em que a derrota do eixo trazia para primeiro plano das preocupações dos Estados Unidos o crescimento econômico e militar da União Soviética. Afinal,
Quando o mundo se dividiu em dois blocos, capitalista e comunista, não demorou muito para a União Soviética começar a correr atrás do tempo perdido. Em agosto de 1949, já havia uma bomba soviética sendo testada no Cazaquistão, que na época pertencia ao bloco. E isso era só o começo, como bem se sabe. Afinal, durante a Guerra Fria, houve uma verdadeira corrida armamentista entre essas superpotências. E não demorou muito para começar o desenvolvimento de armas nucleares cada vez mais destrutivas. Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki foram as únicas vezes em nossa história em que bombas atômicas foram usadas contra países inimigos em um contexto de guerra. Mas, desde aquela época, mais de 2.000 testes nucleares em regiões inóspitas como desertos e alto mar foram feitos. Desses testes, aproximadamente 1.054 foram feitos pelos Estados Unidos da América e 715 pela União Soviética. Outros países também desenvolveram bombas atômicas. A Grã-Bretanha em meados de 1952, a França dos anos 60, a China em 64, a Índia em 74, o Paquistão em 83 e a Coreia do Norte em 2006. Além desses 8 países, existe a suspeita de que Israel desenvolveu secretamente uma bomba, mas nesse caso não existe confirmação oficial. Entre as décadas de 1950 e 1980, aconteceram alguns momentos de tensão nuclear entre as superpotências, sendo provavelmente a mais marcante e mais importante delas a crise dos mísseis em Cuba, que teve início com a instalação de mísseis nucleares na ilha em reação à tentativa de invasão da Baía dos Porcos pelos Estados Unidos. Isso também foi uma retaliação ao estabelecimento de mísseis americanos na Itália e na Turquia apontados para a União Soviética. E daí que tudo isso acabou com uma negociação que levou ao desmonte dos mísseis, tanto em Cuba quanto nos países aliados aos Estados Unidos. Então, se você prestar atenção, por muito tempo, a história das tensões nucleares foi basicamente uma história de luta entre as superpotências da Guerra Fria. Era uma grande competição para ver quem conseguiria explodir mais vezes e mais rápido seus inimigos, mas com uma espécie de entendimento mútuo de que numa guerra nuclear ninguém sai ganhando. Aliás, isso é algo que se percebe até hoje, na enorme concentração de armas por esses países. Pelo menos 8 estados nacionais possuem somados em torno de 15.000 ogivas nucleares, sendo que a Rússia e os Estados Unidos têm mais ou menos 7.000 cada. Para além deles, os principais arsenais nucleares pertencem ao Reino Unido, à França e à China, sendo que esses 5 países são também os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que é a principal instância que decide sobre os assuntos da guerra e da paz no mundo como um todo. Esses países tentaram impedir que outros desenvolvessem a bomba com a assinatura de um tratado de não proliferação de armas nucleares em 1970, um plano que teve seu sucesso bastante discutível, já que 3 outros estados desenvolveram suas armas depois disso e também não aconteceu nada. A Índia e o Paquistão, por exemplo, que chegaram perto de uma guerra em diversos momentos, construíram bombas atômicas para se ameaçarem. Nesse caso aí das tensões entre a Índia e o Paquistão, o conflito tem origem na divisão da Índia britânica como parte do processo de independência em 1947. Foi criado então um estado laico de maioria hindu, mas com muitos muçulmanos, que é a Índia, colado em um estado esmagadoramente islâmico, que é o Paquistão. E nessas fronteiras ocorrem vários conflitos relacionados às reivindicações da minoria muçulmana da Índia, que se concentra na região da Caxemira, que é reivindicada pelos paquistaneses. E nesse caso, assim como em muitos outros, fica clara qual é a verdadeira função da bomba atômica e, pasmem, não é explodir o mundo. A bomba atômica é, acima de tudo, uma arma de barganha, pois quem a tem passa a ter um aumento significativo no poder de negociação em conflitos militares. Afinal, vamos ser honestos, quem é que quer correr esse risco? E o mais louco de tudo isso é que, ao contrário da experiência de quem viveu nos anos 50 e 60, a bomba atômica sequer parece ser o motivo mais provável do final do mundo. Por um lado, se tivéssemos que apostar, o esgotamento de recursos ambientais e o aquecimento global deve trazer um apocalipse bem menos dinâmico e catártico do que a bomba atômica. Por outro lado, se nós conseguimos construir uma tecnologia tão impressionante quanto a bomba atômica, talvez consigamos usar a genialidade da espécie humana para algo melhor do que a autodestruição. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. E acima de tudo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E bom, é isso aí, gente. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.